vai entrar agora na nossa arena é o seguinte: é sobre as empresas construírem ambientes mais íntegros e seguros para se trabalhar. Sim, nós vamos falar de legislação, nós vamos falar de ESG, nós vamos falar de compliance aqui nessa arena, porque aqui a gente se emociona, a gente fala de espiritualidade, de governança, de liderança, de soft skills, de power skills e também de legislação, tudo diz respeito à nossa atividade. Então, eu convido ao palco para falar de planejamento jurídico organizacional como estratégia do negócio, a querida, competentíssima advogada responsável por assuntos relacionados ao terceiro setor, programas de integridade, adequação à LGPD. Gente, quem que já está tendo que lidar com esse negócio, né? A gente tem que lidar com isso no RH. E auditoria legal, doutora Dallas Viana de Oliveira, advogada sócia do escritório GM Pado Advogados. Seja bem-vinda! Que honra, doutora Dallas! Que prazer estar aqui com vocês. Boa tarde, pessoal. Obrigada, Amanda, pelo convite. Parabéns para a Escola do Caos por esse belíssimo evento. Muito obrigada mesmo. E eu vou conversar com vocês sobre planejamento jurídico organizacional como estratégia de negócios. A arena é toda sua. Muito obrigada, doutora. Amanda. Bom, pessoal, eu vi que muitas empresas trouxeram aqui, né, assuntos dos mais variados, né, e assuntos muito inovadores, mas o jurídico ele tem um olhar um pouco mais conservador, né, um pouco mais legalista. E não deixando de lado todas essas mudanças que a sociedade exige, né, e que o RH hoje vem trazendo, nós do jurídico não podemos deixar de olhar para a legislação e para todos os requisitos legais, né? Então esse nome, o planejamento organizacional, né? Você pode pensar, nossa, mas que nome complexo, né? Que nome difícil, mas é isso mesmo. De fato, planejamento jurídico, ele é difícil. Ele é complexo, ele é trabalhoso e ele tem que ser feito com conhecimento técnico, né? Mas vocês vão observar que tudo que eu estou falando aqui é relativo às atividades de recursos humanos e de departamento pessoal, tá? Nesse primeiro slide, ele está bem clarinho, não sei se vocês conseguem ouvir, conseguem enxergar bem, mas eu trouxe aqui um resumo, né? Na verdade, ele é um esquema das principais atividades de recursos humanos e departamento pessoal. Esse esquema, o objetivo dele é que vocês compreendam o contexto geral. É importante que vocês saibam desde o começo, desde o planejamento de uma contratação, lá no nascedouro, né? Quando a área solicita para vocês que tem uma vaga disponível, até o pós-contrato, até depois que o empregado é demitido, né? O objetivo é que vocês compreendam todo o ciclo, né? Eu sei que que cada um de vocês conhecem as atividades de vocês, mas às vezes o ciclo completo acaba passando despercebido. Eu divido esse planejamento, normalmente esse momento, em 4 momentos, que é a fase de recrutamento e seleção, a admissão, o período do contrato e o encerramento do contrato. Na fase de recrutamento e seleção, existem 2 documentos principais que nós, advogados, né, seria muito interessante, nos auxilia bastante quando a área de RH possui esses documentos, né? Primeiro, gostaria de dizer para vocês que a nossa atividade, enquanto jurídico, ele é a continuação da atividade de recursos humanos, né? Tudo aquilo que vocês fazem no RH, no departamento pessoal, é o que nós vamos precisar depois para levar, seja ao judiciário, ou seja às instituições públicas, a gerência regional do trabalho, ou a quem solicitar que a empresa se apresente. Então, quando a empresa é solicitada a apresentar esses documentos, nós, dos jurídicos, vamos lá até o RH e falar, olha, vocês têm esse documento? Foi feito isso? Houve um planejamento? Qual era a estratégia no momento em que vocês tomaram essa decisão, né? Então, dentro da parte de recrutamento e seleção, eu gosto bastante de falar sobre a política de cargos e salários. Grandes empresas, isso já é muito comum, outros, vocês talvez já tenham até estratégias mais inovadoras para se construir isso, mas é muito interessante que se tem uma política definida de cargos e salários, né? Essa política, ela vai tratar da remuneração,
das atividades, dos cargos, dos níveis, dos planos de carreira. Para que isso é importante para o jurídico? Isso é importante no momento que a gente tiver que tratar de uma reclamação trabalhista, onde tem um pedido de desvio de função, de acúmulo de função, de equiparação salarial. É ali, no planejamento da remuneração, que nós vamos pedir apoio para vocês. Por que esse profissional recebe esse salário, enquanto o outro, fazendo mais ou menos a mesma atividade, recebe um valor superior, né? Então, é ali nesse documento que nós vamos buscar o apoio de vocês. Um outro documento que, na parte de recrutamento e seleção, que eu acho bastante interessante, é ter o procedimento de recrutamento e seleção. Dallas, mas nós ouvimos aqui, durante todas essas palestras, que esse assunto é muito dinâmico e que ele envolve diferentes categorias, diferentes formas de se fazer o recrutamento. Então, que se tenha, ao menos, um documento padrão, principal, que ele vai tratar, por exemplo, a forma como vocês recrutam esses profissionais. Talvez eu esteja aqui falando para empresas que já têm um procedimento muito sério, né, e que contratam muitas vezes empresas para fazer o recrutamento, que tem softwares para isso, mas muitas vezes eu estou falando de empresas que recebem o currículo, às vezes na portaria da empresa, na portaria do prédio, algumas por e-mail, outras pelo site, algumas utilizam todas essas formas ao mesmo tempo, e isso acaba que dificulta a entrada dos dados na empresa, né? Hoje, como vocês já sabem, nós precisamos seguir a Lei Geral de Proteção de Dados e uma das coisas que ela exige é que a empresa tenha o controle absoluto sobre todos os dados. Onde estão os currículos que vocês recebem? Onde vocês armazenam? Armazenamos na gaveta, em cima da mesa, alguns ficam na portaria. Não é mais possível, a legislação não permite isso mais. A gente precisa ter um canal adequado, não importa se vai ser por e-mail, mas se for por e-mail, que se tenha um procedimento dizendo que todos os currículos serão recebidos através do e-mail tal. O armazenamento será feito naquele e-mail ou de outra forma, mas que seja controlado. Precisamos ter o controle sobre isso. Esse procedimento ele deve trazer a forma de recebimento e de coleta desses dados. E outro assunto que eu acho interessante também que seja tratado nesse procedimento é a seleção de profissionais. Critérios claros e objetivos do que se pretende com cada vaga, né? É muito comum, especialmente nos processos de seleção, hoje vocês têm visto aí que existem muitas ações judiciais de danos morais por atos cometidos durante a seleção de pessoas, né? As perguntas que foram feitas, né, relacionadas à discriminação. Então, é importante que se tenha um procedimento tratando disso, né? Que tipo de pergunta eu posso fazer numa seleção? Que tipo de pergunta me interessa para selecionar um candidato, né? E isso auxilia, inclusive, vocês, porque muitas vezes eu vejo nas empresas que quem faz a seleção de pessoas, né, a entrevista, às vezes não é o profissional de RH. Muitas vezes é alguém, o diretor da área ou alguém a quem o RH não tem o poder de dizer não faça dessa forma, né? E aí o diretor, muitas vezes presente, às vezes na seleção, começa a fazer perguntas que o próprio RH entende desnecessárias, que o próprio RH entende inadequadas, mas ele não tem o poder de dizer não faça isso, né? Você está constrangindo a pessoa, né? Então, ter um procedimento que regule essas relações auxilia, inclusive, vocês a dizer, olha, está escrito no procedimento, não é porque eu não quero, está escrito no procedimento, né? Facilita a comunicação de vocês. Bom, passamos aí para o processo de admissão. A admissão, ela é mais uma parte documental. E aí eu chamo a atenção dos senhores, né, sobre quais documentos vocês estão pedindo, se os documentos são adequados, se são necessários, se não está sendo pedido documento além do necessário, né? Hoje a LGPD não permite que você solicite documentos além do necessário. Nós temos a parte de realização de exames médicos e aqui eu falo de saúde, de segurança e saúde do trabalho. O RH tem que conhecer isso, pessoal, ao menos saber que esses documentos existem, que eles estão lá e se você tiver algum problema é lá que você vai buscar a proteção legal. Eu acho extremamente importante, né? É comum, às vezes, né? Vou trazer um exemplo. Chega um empregado lá e diz para vocês o seguinte: meu colega de trabalho ganhou um apoio para PES e eu não tenho. E aí o RH fala: olha, vou mandar comprar um para você então, né? E aí, tempos depois, o RH descobre que existia um laudo ergonômico e o laudo ergonômico dizia o seguinte, que o profissional que tivesse altura inferior a 1,50
teria que ter um apoio para pés. Aí você olha aquele profissional com quase 2 metros de altura e fala, meu Deus, para que eu dei um apoio para pés para ele? Quem precisava era o profissional que tinha 1,50 m, né? Aquele ali eu preciso dar um suporte, uma forma dele elevar o micro dele, né? Para ficar na altura dos olhos. Então que vocês conheçam, que vocês saibam a importância desses documentos é fundamental. Eu sei que a leitura deles parece chata, então às vezes é interessante que vocês tragam, né, alguém da medicina do trabalho para auxiliá-los na compreensão desse documento, que eu acho extremamente louvável que eles façam, tá? Regulamento de RH. O regulamento de RH, né, você fala, Dallas, para que serve isso? Eu preciso mesmo disso? Não é obrigatório, mas ele auxilia na gestão de pessoas. Ter um documento que trate de confidencialidade, que trata das regras da empresa, que ele esclareça, pessoal, vocês estão recebendo, vocês vão utilizar um computador da empresa. Cuidado com a rede, cuidado com o software, não pode baixar software irregular. Nós estamos tendo uma enxurrada aí de notificações pelo uso irregular e inadequado de softwares. Vocês conseguem dizer que os seus profissionais eles foram treinados para não fazer uso irregular de softwares, né? Eles utilizam diversos outros equipamentos, né? Nós temos problemas, às vezes, até com armários. Disponibilizei um armário, alguém quebrou o cadeado. Onde que estava escrito que ele não podia quebrar o cadeado? São questões simples que precisam estar reguladas num regulamento, tá bom? E-social, eu acho que já é uma constante aí em meio de vocês já sabem. E aí eu passo a vigência do contrato. Durante a vigência do contrato, nós temos também diversos outros instrumentos jurídicos, né, que precisam regular essa relação de vocês. O contrato de vocês, que vocês utilizam como padrão, ele contempla todas as ações, todas as situações da empresa? Às vezes é preciso voltar e falar, olha, para esse caso específico, eu preciso de um outro tipo de contrato. É preciso fazer essa análise jurídica, tá? Jornada de trabalho, controle de jornada, banco de horas. Banco de horas, ele é uma questão extremamente polêmica. Podemos fazer banco de horas? Preciso da autorização do sindicato? Como é que eu vou fazer isso? É o jurídico que talvez irá apoiá-los nesse momento, tá? A ausência injustificada, que são os atestados médicos. Atestado médico hoje, o atestado que tem o CID, documento considerado sensível de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Como é que vocês estão arquivando os atestados médicos? Afastamento previdenciário, aqui eu estou falando de limbo jurídico trabalhista previdenciário. Dallas, que palavrão é esse? Mas quem nunca esteve diante de uma alta previdenciária e um aso inapto? Situação absolutamente corriqueira nas relações de trabalho, né? O INSS fala, olha, rapaz, tá bom, ele pode voltar a trabalhar. E aí o médico do trabalho fala, não, ele não tá bom não, o aço dele é inapto. E aí o RH fala, meu Deus do céu, e agora? O que eu faço? Não é isso? Obrigatoriedade de CIPA, SESMIT, né? Preciso, quem dimensiona? Muitas empresas não têm alguém que fazem isso, e as que têm que fazem, está fazendo correto? Muitas vezes é o jurídico quem irá apoiá-los aí também. EPI, ASO, CAT, PPP, treinamentos, né? Quem faz o controle e a gestão desses documentos para vocês? São documentos que nós do jurídico, diante de uma reclamação ou de qualquer outra interferência do judiciário, vamos pedir apoio para vocês, tá? Cota de PCD, menor aprendiz. Em São José dos Campos, a Gerência Regional do Trabalho tem atuado de forma ostensiva nas empresas e feito autuações para quem não está cumprindo a cota. Eu não sei qual é a situação de vocês aqui, mas atentem-se a isso também. E passamos aí então ao encerramento do contrato, que seria as rescisões de contrato, né? Bom, nessa fase é muito comum surgirem muitas dúvidas, especialmente relacionadas à justa causa. Posso fazer justa causa? 85% das justas causas que são realizadas no Brasil são revertidas pelo judiciário. Mas por quê? Não poderia fazer a justa causa? Não está prevista no artigo 482 da CLT? Está previsto, mas eu não cumpri o procedimento, não fiz da forma adequada, judiciário reverte, demissão sem justa causa, aviso prévio, indenizado e danos morais. Ok? Então, o apoio do jurídico, o meu objetivo aqui é dizer para você que o RH e o jurídico, eles precisam caminhar juntos. Aqui eu trouxe um outro slide para vocês, falando da interação da área... 7 minutos. Falando da interação da área de recursos humanos com as demais áreas da empresa, né? Falei bastante sobre planejamento trabalhista. É preciso que vocês façam isso de uma forma integrada. Por exemplo, na parte de gestão contratual, mais para cá. A parte de gestão contratual, eu sei que muitas vezes não é a área de recursos humanos quem faz a gestão contratual.
Mas eu não consigo imaginar uma gestão de contratos desvinculada da gestão de pessoas, né? É preciso estar intimamente ligadas. Embora muitas vezes, quando você faz a contratação de serviços, não são empregados próprios, mas são empregados terceiros que são trazidos para o ambiente, trazidos para a sua empresa. E aí, como é que eu vou fazer a integração desse pessoal que está chegando? Como é que eu vou colocá-los dentro das minhas instalações, dentro das minhas operações, com todas as regras, com todas as questões de segurança, né? Que o meu pessoal próprio já está submetido. Vocês precisam fazer isso. Precisa ter um procedimento que faça isso, que fale exatamente como fazer isso, tá? Eu preciso chegar aqui que eu não estou enxergando muito bem. A próxima área, gestão de dados, hoje absolutamente necessária dentro do ambiente, né? E aqui eu falo da interação da área de recursos humanos com a TI. Muitas vezes nas empresas são áreas absolutamente desvinculadas. Nós precisamos da participação, da interação da área de TI para dizer para a gente quais são os melhores modelos, os melhores softwares, as melhores práticas de mercado para que a gente consiga construir com segurança, guardar, armazenar esses dados, fazer backup desses dados. Entendam vocês que a segurança e a proteção dos dados, que é responsabilidade da empresa, não é só vazamento de dados. É claro que a gente precisa ter um software que faz a proteção, mas entendam também que esses dados podem se queimar, esses dados podem se molhar, esses dados podem sumir. Qualquer coisa, qualquer perda de dados, ela é responsabilidade da empresa. Então, muitas vezes, você trazer o setor de TI para a área de recursos humanos e dizer para ele, olha, me ajude aí, qual é a melhor prática? Como é que eu faço? Existem empresas, algumas, que têm diversos tipos de armazenamento, né? Para algumas situações, o armazenamento na nuvem é o melhor caminho. Mas nós sabemos que a maioria das nuvens, elas têm o armazenamento fora do Brasil, né? E aí, eu posso armazenar? Posso fazer transferência internacional de dados? Então, vocês vão avaliar que talvez fazer o armazenamento em nuvem não é o melhor. Mas eu vou fazer backup disso? Meu backup está seguro? Nós temos empresas que às vezes fazem backup e o backup está na rede. Teve uma invasão de dados, acabou-se o backup. Não adiantou nada ter um backup, entendeu? Então, a área de TI ela é fundamental. Proteção da propriedade intelectual. A propriedade intelectual é um ativo da empresa desenvolvido para pessoas. E aí, como é que eu vou proteger? Eu trabalhei no projeto e construí um foguete. Agora eu saí da empresa, me dá meu foguete que eu vou embora. É assim que funciona? Não, mas nós precisamos ter instrumentos jurídicos que garantem a proteção da propriedade intelectual, ok? Planejamento tributário. Pessoal, não fazer um planejamento trabalhista influencia diretamente na carga tributária. Não lançar os dados no e-social ou no relatório CEFIP modifica a carga tributária. Tem que saber como é que está sendo lançados os dados, ok? E aqui eu falo um pouquinho de planejamento sucessório. As empresas vão morrer, as pessoas vão morrer, as empresas precisam continuar. Nós precisamos ter um planejamento que garante a continuidade, a perpetuação dos negócios pelas empresas. Quem vai fazer isso? A área de recursos humanos tem a sua participação também nessa parte, tá bom? Dallas, você falou uma infinidade de coisas que eu não sei nem por onde começar a colocar isso em prática, né? Bom, eu gosto muito do modelo de governança corporativa, né, alicerçado através de um programa de compliance. É o compliance que traz as normas gerais da empresa, o norte, as diretrizes, é aqui que nós vamos seguir. O compliance, ele traz a regularidade, a legalidade ao processo. Nós fazemos todo o programa de compliance alicerçado em outras políticas que vão estar alicerçadas nele, né? Diretrizes de ética e conduta. Dallas, o código de ética não é só um documento que fica ali guardado? Não, o código de ética é a comunicação da empresa com o meio interno e com o meio externo. É ali que, quando você tiver um conflito ético, é nesse documento que nós, dos jurídicos, vamos buscar um amparo legal, tá bom? E a partir dele nós passamos às demais políticas, né? Políticas de recursos humanos, que é a que eu já falei bastante aqui, que é nessa política de recursos humanos que vai ter quase tudo da minha fala do primeiro slide. A política de contratação de bens e serviços. E aí, quando falamos de bens, nós estamos nos referindo mais à parte operacional, né? Mas quando falamos de serviços, nós estamos falando de mão de obra, de empregados terceiros dentro das instalações.
A política de privacidade de dados e de segurança da informação para tratar da proteção e segurança de dados pessoais ou dados comerciais, dados industriais, e aqui é do tamanho que a empresa decidir que vai trabalhar, tá? E o programa de integridade, aqui ele é uma política onde a empresa se compromete com regras anticorrupção e disponibiliza um canal de denúncias. Isso é fundamental hoje no meio corporativo, e não entendam o canal de denúncias como um mimimi. O canal de denúncias ele é um importante instrumento de medição, é ali que a gente descobre, antecipa os problemas, tá? O canal de denúncias ele é um forte indicador. E, por fim, a comunicação e treinamento. De nada adianta tudo isso que eu falei se a gente não conseguir comunicar e treinar os nossos colaboradores. Bom, eu falei tudo isso para dizer para vocês que a experiência do RH, o RH ele é um setor que ele tem uma extrema experiência na área de contratação de pessoas, ele é um termômetro de como é que os futuros colaboradores se comportam, inclusive perante o mercado, e o jurídico ele tem uma visão de riscos do futuro. Todas as vezes que vocês procuram um advogado, é possível que o advogado vai dizer para você o seguinte: se fizer assim dá errado, se fizer assim dá errado, né? Então a nossa proposta é que, como a nossa atividade ela é a continuação da atividade de vocês, então que a gente possa caminhar juntos nessa jornada. Da onde o RH consegue enxergar a experiência pretérita do RH e a visão de futuro do jurídico até o pós-contrato, esse é o espaço que nós temos para a gente caminhar juntos, tá bom? Então, nós encerramos aí, eu encerro a minha fala, agradeço a oportunidade, usei todo o tempo. Obrigada, viu, Anderson? Doutora Dallas.